Josué, capítulo 6. Vamos ler os 5 primeiros versículos, irmãos. Inicialmente. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que nós possamos entender Tuas maravilhosas verdades nessa noite. Nos concentra. É uma passagem tão famosa, Senhor, passagem tão comentada, e provavelmente nós já ouvimos várias vezes ela ser pregada, mas que mais uma vez fala aos nossos corações, Senhor. Nós possamos ser tocados pela revelação da Tua palavra nesta manhã. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, podemos achar numa primeira lida aqui nessa passagem, ou em outras passagens na Bíblia, que os métodos de Deus para agir com o seu povo, eles podem parecer estranhos, porque afinal rodear 7 vezes uma cidade para que as muralhas delas caiam, parece não fazer sentido numa conjuntura de guerra. Tantas estratégias para talvez derrubar uma parte da muralha, ou você subir a muralha, mas rodeando elas vão cair. São métodos estranhos. Em Gênesis 3,15, o Senhor promete que o filho da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, e nós sabemos que a revelação ela é progressiva nas Escrituras, e naquele momento não fica claro os detalhes dessa promessa, dessa revelação. Muitos pensavam que Cristo viria como um grande líder militar ou um grande líder político, e a forma de tentar abafar a estranheza de ter alguém que iria encarnar como o Salvador do povo, e isso iria acarretar na sua morte pela cruz do Calvário, era achar que de fato não, só pode ser um líder político, só pode ser uma pessoa que vai revolucionar aqui no ambiente militar, e ele vai tomar o poder de Roma. Tanto é que os judeus na época de Paulo, eles consideravam a pregação do cristianismo como loucura, era um dito popular deles. O evangelho para eles era a loucura da pregação. Mas no final de todos esses métodos que Deus usa, no primeiro momento pode parecer estranho, mas no final a honra e a glória sempre são atribuídas a Deus, e no final todos os envolvidos eles entendem isso. A gente está estudando na nossa escola dominical o livro de Juízes. Como assim eu tenho 32 mil soldados contra 120 mil, e Deus manda 31.700 para casa? Como assim? Como é que a gente vai vencer com 300 homens? Que método estranho de se vencer uma guerra. Vencer uma guerra com tochas, com cântaros vazios e com trombetas. Mas no final fica claro que a glória de Deus ela é revelada para os que participaram. E é revelada para os que não participaram também, porque os que não participaram perceberam, só pode ter sido Deus. E os inimigos também.
entenderam que só pode ter sido Deus. Aqui o Senhor tem a mesma finalidade, irmãos. Na história de Gideão, quando ele manda Josué dar 7 voltas na muralha e no 7º dia, 6 voltas nos 6 dias da semana, e no 7º dia, 7 voltas somente naquele dia. Isso aqui é para mostrar que a vitória pertence a Ele. Na semana passada, nós vimos as últimas ordenanças aqui, antes de fato a guerra começar, e o Senhor mandou eles se circuncidarem e também celebrarem a Páscoa. Nós fizemos uma ligação direta entre a circuncisão e o batismo, porque a ironia do capítulo 5 vai mostrar que todos os que nasceram no deserto, eles são circuncidados na terra prometida, eles entraram incircuncisos na terra, e eles vão ser circuncidados na terra prometida, e todos os que foram circuncidados no Egito, saíram do Egito, eles não entraram na terra prometida, porque foram castigados. Ou seja, os circuncidados não entraram na terra, e os incircuncisos entraram na terra. Essa é a ironia aqui do capítulo 5, que a gente viu. Os pais que saíram do Egito, eles não circuncidaram seus filhos no deserto, e a gente viu que isso foi uma punição, porque eles não entrariam na terra prometida como castigo de Deus. E não teria sentido circuncidar os seus filhos. Por quê? Porque a circuncisão aqui também é a marca da entrada na terra. E eles não puderam entrar na terra. E vimos que essa é a base, quando dizemos que não tem sentido um pai descrente batizar o seu filho. Passar o símbolo externo da aliança sem ter o símbolo externo da aliança. Como é que ele vai prometer o filho e prometer diante da igreja, ensinar o filho no caminho onde ele deve andar, se ele não anda? Esse é o princípio que a gente viu no capítulo 5. Vimos também que logo após a circuncisão, existe aqui a celebração na Páscoa, e vimos também que o maná cessou. O maná cessa nessa celebração da Páscoa, porque eles entraram na terra, e o alimento agora vem do que brota da terra, vem de forma ordinária e não de forma mais extraordinária. E por último, vimos aqui no final do capítulo 5, que liga mais aqui com o capítulo 6, que o próprio Cristo, ele se apresenta a Josué. Se nós lemos aqui o versículo 14 do capítulo 5, vai dizer assim: ele respondeu, não sou nenhuma coisa nem outra. O próprio Cristo se apresenta a Josué, ele vai dizer, eu sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Mas antes de Josué receber as ordens do Senhor, que é o que a gente leu aqui nos versículos 1 a 5 do capítulo 6, ele vai adorar o Senhor. E vimos isso antes de recebermos os mandamentos do Senhor, ou de sermos alimentados com a palavra do Senhor, antes devemos adorar ao Senhor. Esse é o princípio do culto, e é isso que Josué vai fazer antes de ouvir a ordem do Senhor. Ele vai dizer no versículo 15 do capítulo 5, o último versículo aqui que liga com o capítulo 6, o príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é santo. E Josué fez assim. É o mesmo ato de adoração prestado por Moisés no episódio da sarça ardente. E Josué, como um bom obediente ao Senhor, a palavra nos diz que Josué fez assim. E agora no capítulo 6, depois da adoração ao Senhor, vem a ordem do Senhor. Versículo 1, temos uma informação aqui sobre como Jericó estava se comportando diante dos israelitas na sua porta. Ora, versículo 1, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Essa é uma informação muito importante, meus irmãos, porque essa informação é um complemento do versículo 1 do capítulo 5.
No versículo 1 do capítulo 5, nós temos uma informação importantíssima que liga com o versículo 1 do capítulo 6. Olhem o versículo 1 do capítulo 5. Diz assim: quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Olha, Deus lançou sobre esses reis e sobre esses líderes pavor, lançou sobre eles medo. Tanto é que isso foi usado para Josué circuncidar o povo e eles se recuperarem e ninguém ir contra eles. Por quê? Porque o povo estava com medo. Mas o que aconteceu com esse medo? O que é que gerou? Qual foi a consequência desse medo e a consequência desse pavor? Versículo 1 do capítulo 6. Eles se fecharam. Eles não saíram para negociar com Josué, nem com o povo. Eles não reconheceram o poder de Deus. Eles disseram: vamos nos fechar. É literalmente isso aqui. Jericó estava, olha a palavra que ele usa, rigorosamente fechada. É literalmente, ele usa no texto: ninguém entra, ninguém sai. Ninguém entrava e ninguém saía. É interessante, irmãos, porque essa reação do derretimento, digamos assim, e do desânimo, já foi usado no livro de Josué. Volte comigo algumas páginas, no Josué 2, por favor. Josué capítulo 2, versículo 11. No episódio de Raabe. Veja que é o mesmo sentimento, digamos assim, que os reis estavam tendo, Raabe sentiu quando ouviu sobre Deus. Capítulo 2, versículo 11. Raabe falando para os espias: quando ouvimos isso, quando eles ouviram sobre os feitos de Deus, olha a mesma nomenclatura, o nosso coração se derreteu e todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus acima dos céus e embaixo da terra. Raabe também ficou desanimada, Raabe também ficou derretida, igual os reis dos amorreus, mas isso não gerou nos reis dos amorreus e cananeus arrependimento. O que foi que eles fizeram? A Bíblia está dizendo, eles ficaram com medo e se fecharam. Raabe teve medo, mas logo em seguida ela foi tocada pelo Espírito Santo, a ponto dela declarar no versículo 11, porque o Deus de vocês é Deus acima dos céus e debaixo da terra. O derretimento do povo de Jericó não gerou arrependimento. Só com Raabe que gerou arrependimento. Por quê, irmãos? Porque o medo não converte ninguém. Se o medo convertesse, era para o povo de Jericó aqui se render ao povo de Israel. Medo não converte ninguém. Quantas pessoas estão na igreja por medo? Medo de Deus, medo de ir para o inferno, e elas estão seguindo no ministério através do medo. Não, o medo não gera arrependimento. O que gera arrependimento é a regeneração através do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu com Raabe. Ela recebeu a mesma informação que os reis dos amorreus e cananeus receberam, que o povo de Jericó receberam, mas ela não se fechou. E qual é a atitude para mostrar que ela não se fechou? Ela protege os espias. Ela vai lá e ela se identifica com o povo. Essa é a atitude de Raabe que mostra arrependimento. Eu vou proteger esse povo que Deus está protegendo, porque o Deus desse povo é o meu Deus, e eu faço parte desse povo. O que é que o povo de Jericó faz, além de Raabe? Se fecha, rigorosamente fechados. Ninguém entra, ninguém sai. Não vamos negociar com esse povo. As nossas muralhas vão nos proteger desse Deus. Apesar da gente ter ouvido tudo que Deus fez, essas muralhas vão nos proteger. É temor a Deus. Mas o medo não é suficiente para
mudar. O Evangelho, irmãos, não é uma má notícia. O Evangelho são as boas novas. A expressão aqui é interessante porque ele vai dizer que estava rigorosamente fechado, mas veja o contraste no versículo 2. O versículo 2 vai dizer assim: então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, e o seu rei, e os seus valentes. Olha, é isso que Deus ele está falando. No versículo 1, os reis dizem: nós não seremos dele. Fechem tudo, ninguém entra, ninguém sai. No versículo 2, Deus diz: eles são meus. Eu estou entregando a vocês. Não é, eu vou entregar, já é de vocês. Já está tudo certo, já está tudo pronto. Diante das muralhas de Jericó, o capitão da guarda, o grande general, anima o povo. E agora vai descrever o que eles deviam fazer. A ordem é simples, e nós a conhecemos. Adiante deles está a arca da aliança, sendo carregada pelos sacerdotes, e os sacerdotes vão segurar a arca, e vão rodear a cidade com a arca e o povo. Eles vão dar 6 voltas pela cidade, durante 6 dias, uma volta em cada dia, e no 7º dia, eles vão dar 7 voltas, às 7 no mesmo dia. Pule comigo aqui, versículos 14 e 15, do capítulo 6, vai dizer assim: no 2º dia rodeiam outra vez a cidade, e voltaram para o arraial, e assim fizeram durante 6 dias. Versículo 15, no 7º dia, madrugaram ao romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes, somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Então, essa é a ordem aqui. Logo após, no 7º dia, haveria silêncio, as trombetas seriam tocadas. Logo após o soar das trombetas, o povo iria gritar. Essa é a ordem de Deus. No 7º dia, o povo vai gritar, e junto com o grito do povo e o som das trombetas, as muralhas cairiam diante dos olhos dele. E precisamos entender o que foi dito no começo. Olha, Deus ele quer trazer mais glória para si. O método de Deus é sempre trazer mais glória para ele e ensinar ao povo, para que ele seja exaltado, para que o seu nome seja glorificado. E nós sabemos o que é a arca. O que é a arca aqui? Qual o símbolo da arca? O símbolo da arca é o símbolo da presença de Deus. Deus está presente aqui simbolicamente através da arca da aliança. Olha o versículo 6, por favor. Nós lemos até o 5. Olha o 6. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. Deus havia falado isso para Josué, agora ele vai passar para o povo. Versículo 7. E disse ao povo: avancem e rodeiem a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Preste atenção no 9. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. A gente precisa entender aqui, olha, a arca está literalmente no meio do povo. Existe um exército que está na frente da arca, os sacerdotes no meio, e existe a retaguarda que está atrás, em que a arca está conduzindo. Veja, é exatamente isso que o Senhor estabeleceu. Eles se fecharam na cidade, mas o versículo 5 vai dizer: os muros irão cair. Imagina se fôssemos nós, irmãos, nós como povo de Israel, rodeando essa cidade uma vez por dia. O que é que Deus está trabalhando também em Israel? A fé de Israel. Imagina você rodeando a cidade um dia, depois o outro dia, depois o outro dia. Como é que isso vai fazer a muralha cair? E o povo tocando a trombeta e você rodeando. Olha, Deus ele está trabalhando a fé. Ele está trabalhando a fé através da paciência. 7 dias.
vocês vão me obedecer. Esse é o meu método e eu quero que vocês vão. E não se preocupem, é o que ele vai dizer: as muralhas irão cair. O povo sabia da fama de Jericó. Lá, abramos, por favor, lá em Deuteronômio capítulo 1, por favor. Deuteronômio 1, 28. Olha o que diz a palavra do Senhor. O que o povo ouviu dos espias, quando eles foram sondar a cidade de Jericó. Deuteronômio 1, 28. Para onde iremos? Nossos irmãos que nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Percebam, o povo estava com medo por causa das informações que eles tiveram sobre os muros. Esses muros que chegam até os céus. Eles estavam com medo. As muralhas são enormes. A cidade é maior do que nós. Deus estava trabalhando a fé daquele povo também. Vocês vão rodear a cidade, assim como eu estou mandando. Eles precisavam confiar nessa estranha estratégia de guerra que o Senhor está ordenando que eles cumprissem. Irmãos, olha que interessante. Dos versículos, só no capítulo 6, a palavra Arca da Aliança, ela aparece 10 vezes. E entre os versículos 6 e 16, das 10, ela aparece 9 vezes. Por quê? Porque o texto está dizendo a gente, repetição, ênfase. O texto está dizendo a gente que a arca, ela é o centro dessa narrativa. Ela não é só o centro do povo, ela é o centro dessa narrativa. Deus, ele é o centro. Deus, ele é o protagonista desta guerra. Olha como Deus trata o povo como um mero coadjuvante dessa guerra. Deus, ele está dizendo que ele é o centro, que ele faz tudo. E que é o método dele que vai fazer com que esse muro caia. E com que eles vençam e invadam a cidade de Jericó. Versículo 10. Mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo: não gritem, nem façam ouvir a sua voz. Não digam uma palavra sequer, até o dia em que eu disser, gritem. Então vocês gritarão. Vocês só vão falar, vocês só vão dizer algo, vocês só vão gritar quando vocês receberem o sinal. O povo é um mero coadjuvante. O povo faz o que Deus manda. Ele é o general. Ele vai à frente nessa guerra. Outro detalhe, onde a arca fosse, eles deveriam estar presentes. Como a gente leu aqui no versículo 9. Ela está no centro aqui. A arca é o ponto central. Ela é mencionada aqui no versículo 4, na ordem de Deus. Ela é mandada ficar no centro no versículo 9. No versículo 13 nós temos assim: os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca enquanto as trombetas soavam continuamente. Ela está lá, veja, interessante porque o sacerdote aqui, né, cada um na sua função, eles estão aqui zelando pela arca, conduzindo a arca. A gente sabe que os sacerdotes, aplicado para o dia de hoje, para o Novo Testamento, são os ministros de Deus. Aqui eles faziam a função de serem os porta-vozes de Deus. Então, aqueles que através do Senhor declararam a guerra a Canaã. E por que eles soavam essas trombetas? Por que carregar a arca e soar essas trombetas? O que eram essas trombetas? O que simboliza essas trombetas? Era um alarme, irmãos. Isso fazia com que o povo de Jericó ficasse com medo e ao mesmo tempo fossem alertados. Mas quantos zombaram, irmãos, dessas trombetas? Muitos.
As trombetas, o que elas são aqui? Elas são os arautos de Deus para proclamar a todos os que viviam ainda na iniquidade, aos moradores da cidade, o Senhor, por meio dos seus ministros. Quem toca as trombetas? Os sacerdotes, só eles. Por meio dos ministros, ele ordena a guerra contra a iniquidade. É isso que a trombeta está simbolizando. Olha o versículo 4. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas e chifres de carneiros adiante da arca. Por que trombetas de chifres de carneiros, não de prata? Por quê? Porque o som era mais duro e ao mesmo tempo mais grave. Um som mais assustador do que o som de uma trombeta de prata. O que são essas trombetas, irmãos? O que elas significam? Matthew Henry, ele vai dizer que a trombeta é a loucura da pregação. Achei interessante essa expressão. Quando a palavra de Deus é pregada, Matthew Henry vai aplicar dizendo que os muros que representam as obras da carne, do mundo e a influência do diabo, eles são derrubados. É interessante, como eu disse no versículo 10, o povo fica em silêncio, não faz nenhum barulho. Olha, vocês vão ficar em silêncio, ouvindo o som das trombetas. Quando o som da trombeta soar, ninguém fala. Silêncio. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, Deus está falando. E ninguém pode falar quando Deus está falando. Esse é o princípio aqui. Quando nós escutamos o que Deus tem a dizer, nós ficamos em silêncio. Vocês têm que prestar atenção no som das trombetas de carneiros. Escutar o que Deus tem para dizer. Ficar em silêncio diante do Senhor. Silêncio total. E eles deveriam fazer isso até o 7º dia. A libertação, irmãos, ela só existe se nós cumprirmos os métodos de Deus. Aqui eu tenho a arca, os sacerdotes, a proteção aos sacerdotes, as trombetas, o silêncio. Como é estranho, como é intrigante o método de Deus. Irmãos, imagina os habitantes de Jericó sem entender esse método. Eles olhavam e diziam: eles estão fazendo o quê? Eles estão rodeando a cidade, tocando trombeta. Como é que isso vai derrubar os muros? Eles não entendiam. Como é que os nossos muros vão cair com esse método que eles estão usando? O versículo 1 está dizendo: eles ficaram rigorosamente fechados. Ninguém tentou conversar com Josué nessa época. Ninguém, nesses dias, 7 dias, irmãos. Ninguém nesses dias tentou: vamos tentar negociar, talvez seja um método aí de Deus, essas muralhas vão cair. Impossível. Rodeando muralhas, tocando trombetas, como é que essas muralhas vão cair? Nós vamos confiar nesses muros. Não vamos negociar, não vamos sair. Ninguém entra, ninguém sai. Essa é a ordem dos reis e o povo obedece. Olha que interessante, irmãos, fazendo esse paralelo entre a trombeta e a pregação da palavra. Só para a gente entender, volte comigo em Levítico 23. Aqui ele vai falar das festas que o povo de Deus tinha que cumprir. É um capítulo muito famoso. Levítico 23. Por favor. Só para a gente fazer, não vamos ler o capítulo de forma nenhuma. Vamos só fazer um panorama aqui. Porque a gente vê aqui, até na própria divisão da gente, nos ajuda. Ele vai dizer assim, versículos 4 a 8 é a Páscoa, ou seja, para a gente sabe que é a morte do Cordeiro. Versículos 9 a 14, nós temos a festa das primícias, que segundo Paulo significa a ressurreição dos mortos. O Cordeiro ressuscita dentre os mortos, então é a festa das primícias aqui. A partir do versículo 15, eu tenho o dia de Pentecostes, ou seja, que no Novo Testamento é a descida do Espírito Santo, é a passagem que Pedro prega ao povo.
E entre o dia de Pentecostes e o dia da expiação, eu tenho um detalhe muito interessante. Algo que não é dividido em nossa Bíblia, mas devia ser dado a ênfase, assim como as outras festas. Olha os versículos 23 e 24. No finalzinho de Pentecostes, para entrar no dia da expiação. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um descanso solene, memorial, com toques de trombetas, santa convocação. Olha esse detalhe, com toques de trombetas. Preste atenção, irmãos, como tudo representa a redenção. No Novo Testamento, Cristo vem, morre, ressuscita. Existe o dia de Pentecostes, que dentro desse bloco é o dia que acontece o quê? Que Pedro soa a trombeta, porque Pedro prega. E quando Pedro prega, 3.000 almas se convertem naquele episódio de Pentecostes. É a trombeta sendo soada. E o que acontece? Se a gente lembrar lá em Atos 2, o que acontece? Existe, antes da conversão ali, existe uma profunda angústia do povo. Eles estão angustiados com a pregação de Pedro, mas logo após nós temos o resultado, 3.000 conversões. Logo após a trombeta ser ressoada em Pentecostes, olha Levítico 23, a loucura da pregação, a trombeta é soada, expiação, o povo está triste com o pecado, e logo depois, festa dos tabernáculos, sendo simbolizada com a grande pregação de Pedro, logo após a trombeta ressoar. A trombeta ressoar em Atos 2 é a pregação de Pedro. Mas aqui no livro de Josué é diferente, irmãos. A trombeta vai soar no 7º dia. As muralhas vão cair, mas o coração daqueles homens permanece endurecido. Quantos corações endurecidos, irmãos, domingo após domingo, dia do Senhor após dia do Senhor, ouvindo a voz das trombetas. Os sacerdotes aqui, eles são os ministros de Deus, que pela loucura da pregação, irmãos, estão tocando as trombetas, arrependam-se dos seus pecados. Nós estamos pregando, venham a Cristo, e as pessoas estão fechadas. Elas não abrem o seu coração, elas permanecem endurecidas, confiando nos seus muros, igual a Faraó, igual ao povo de Jericó. Mas vamos adiante do texto, versículo 16, por favor, do capítulo 6. E aconteceu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém a cidade será condenada, ela e tudo o que houver, que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em sua casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que, depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Assim o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som das trombetas, o povo gritou com toda a força, as muralhas ruíram e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Destruíram totalmente a fio de espada tudo o que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, tanto bois, ovelhas e jumentos. Que método de ataque é esse?
Que método é esse para destruir os inimigos? Eles pensavam que estavam em paz, seguros em suas muralhas. Deus ele vai dizer aqui, olha, quando vocês entrarem, vocês não vão ficar com nada. Os utensílios de ouro, de prata e de bronze, de ferro, eles vão ser consagrados ao Senhor. A conquista não foi do povo. A conquista foi de Deus. Os tesouros vão para a casa do Senhor. Não que Deus precisasse dos tesouros, de forma nenhuma. Na verdade, eles não poderiam ficar com nada dali. Matthew Henry, ele vai destacar aqui que eles poderiam se encantar com as riquezas. E aquilo ali automaticamente ia virar instrumento de maldição para eles. O versículo 21 nos mostra que ninguém escapa, irmãos. Mulheres, crianças, animais, todos morrem. O que aconteceu? Deus, ele é o justo juiz. E se ele ordenou, o povo tem respaldo para isso. Será, irmãos? E a gente tem que fazer esse comparativo. Será que na segunda vinda, Deus vai poupar as crianças ímpias? Será que na segunda vinda, o Senhor vai poupar os idosos ímpios? As mulheres ímpias, os jovens ímpios? Todas as crianças são salvas? Todos os idosos são salvos? De forma nenhuma. Todos os ímpios, nenhum será poupado. Ninguém vai passar despercebido, assim como os habitantes de Jericó. Quantos irmãos, paremos para pensar, devem ter implorado pelas suas vidas, quando eles viram que as muralhas ruíram e o povo entrou? Quantos devem ter implorado para não morrer, mas não importa? Aquela não é mais a hora do arrependimento. Aquela é a hora da punição de Deus. Irmãos, as trombetas soaram no primeiro dia. Ninguém foi falar com Josué. No segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, o povo estava fechado. Até que a trombeta soa 7 vezes no 7º dia, e não dá mais tempo, as muralhas caem, e todos vão ser destruídos. Lembremos aqui Gênesis 15:16, na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. A ira de Deus chegou no limite ali, irmãos. O povo aqui, ele é instrumento do juízo de Deus. A cidade não teve 7 dias para se arrepender. A cidade teve séculos para se arrepender. Séculos. Porque entre Gênesis 15 e aqui são séculos de distância. Mas agora não dá mais tempo. O dia do julgamento chegou. A paciência de Deus em não julgar a humanidade agora não significa que ele nunca julgará. Quando bater a cota, é isso que Gênesis 15 diz, quando bater o limite da ira de Deus, ele vem julgar. A única coisa que impede Deus julgar a humanidade agora é a sua própria longanimidade, é a sua própria paciência, porque a justiça divina é inabalável. Deus arrancou de uma vez a segurança deles, que eram aquelas muralhas. Hebreus 12:26 vai nos dizer: naquele tempo a voz dele abalou a terra, referindo-se a esse episódio, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. O que acontece em Jericó é uma prefiguração da segunda vinda de Cristo. E, irmãos, tanto o Antigo Testamento, ele destaca muito isso, mas também relatos históricos mostram muito sobre a impiedade e como Canaã vivia no seu cotidiano. Jericó, irmãos, nós não tem falta de prova, tanto na Bíblia como fora dela. Eles receberam o que eles mereciam. Nenhum dos habitantes foi poupado. Deus não faz acepção de pessoas.
nem para salvar, nem para punir. É isso. A justiça e a misericórdia são sem discriminação. Não tem discriminação na justiça e na misericórdia de Deus quanto a classes de pessoas, quanto a raças. Todas as almas pertencem a Deus. E quem pecar, morrerá. Essa é a regra, esse é o mandamento. É assim que Deus lida com o pecado. Exalte a Deus pela sua paciência. Exalte a Deus pela sua justiça também. Exalte a Deus pela misericórdia que Ele tem para conosco. E cuidado, irmãos. Devemos ter cuidado, porque a trombeta está sendo tocada nesta manhã. À noite o reverendo Rodrigo vai tocar mais uma vez a trombeta. E os muros que foram levantados em nossos corações, eles precisam ruir antes que seja tarde. O pecado, o diabo e a influência desse mundo devem ser destruídos hoje pelo poder do Evangelho. Mais uma vez, em mais um dia do Senhor, em mais um 7º dia, que para nós é o primeiro, devemos nos arrepender, irmãos, ainda há tempo. Hebreus 11 também vai nos dizer assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Olha que interessante, irmãos, soberania de Deus, ruíram as muralhas, responsabilidade humana, pela fé, depois de rodeadas por 7 dias. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Uma coisa anda junto com a outra. Deus fez por meio da fé do seu povo, e o povo foi instrumento de Deus, e essa fé glorifica a Deus. Quando Jericó cai, Deus mostra o seu poder, e Deus trabalha a fé do povo ao mesmo tempo. Aqueles que estão fechados, eles não entendem, não faz sentido. Para eles, o que nós fazemos aqui é loucura. Eles não entendem porque todo domingo, que devia ser um dia de dormir, de descansar, de desopilar, a gente tem que vir aqui de manhã e de noite. Como é que Deus, Ele entende o ser humano, Ele faz o ser humano trabalhar, e domingo, que era para a gente dormir, sei lá, a gente tem que vir para cá. Se Deus entendesse o meu sofrimento, Ele não deixaria eu sofrer. Se Deus me amasse, Ele não permitiria que coisas ruins acontecessem na minha vida, e tantas outras baboseiras que a gente ouve, de pessoas que não entendem o que é de fato o Evangelho. Não entendo, olha, porque que na quarta, depois de um dia longo de trabalho, eu vou me reunir para orar e para falar de um livro que foi escrito há quase 2000 anos atrás, o último livro dele. Tem passagens aqui de muito mais de 2000 anos atrás. Isso não faz sentido. Aos olhos do mundo, os métodos de Deus não fazem sentido. O povo do Senhor é chamado a, com fé, a agir segundo os métodos que Deus determinou. Se é para dar volta, a gente vai dar volta. Se é para calar agora e não falar, a gente não vai falar. Se agora é para gritar, a gente vai gritar. Se agora é hora de pegar a espada, a gente vai pegar a espada. E por fim, Deus salva quem quer salvar e condena quem quer condenar. Por último, irmãos, nossos últimos versículos aqui, versículos 22 a 27, eles vão dizer assim: então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com tudo o que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos, e tudo que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém queimaram a cidade e tudo o que havia nela. Então somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué
conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo o que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel, até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lançará os seus alicerces, e a custa do filho mais novo lhe colocará os portões. Assim o Senhor estava com Josué, e a fama dele se espalhou por toda a terra. Josué não se esquece da promessa que faz. Como um bom líder aqui, ele manda os espias salvarem Raabe e resgatarem ela e a casa dela. E a história termina assim, irmãos. A história termina com as duas coisas. Termina com a ira divina e termina com a misericórdia de Deus também, ao mesmo tempo. Conforme prometido, Raabe é interessante porque no primeiro momento ela é colocada fora do arraial, ela fica longe do resto do povo, mas à medida que a história avança, versículo 23 isso acontece, no versículo 25 ela já passa a morar no meio de Israel, e ele vai dizer, morando até os dias de hoje. Isso não deve ter demorado muito, talvez ali para a gente ganhar uma confiança e ver o que ela pode fazer ali, se ela realmente é do povo. Então, por precaução, ela fica ali, e logo depois, versículo 25, ela já está morando no meio do povo. E é interessante porque isso já foi falado e já foi pregado na genealogia de Cristo. Nós sabemos que um homem chamado Salmão casou com Raabe, e do casamento deles vem um homem chamado Boaz. E o Boaz da história de Ruth, e depois deles vem Davi, e muito depois deles vem quem? Vem Josué. Josué, que em hebraico Jesus é Josué, em grego é Jesus. Bênção e salvação para todo aquele que crê. Quem somos nós como igrejas, irmãos? Nós, como igreja, ministros e membros oficiais, nós somos derrubadores de muralhas. Muralhas do pecado. Tem uma grande guerra que nós estamos participando, que ela está sendo travada. Todo aquele que crê, como Raabe, será salvo. Se pela fé cremos em Jesus, quando chegar o dia do juízo, seremos salvos, seremos poupados, assim como Raabe, seremos colocados no meio do povo. Habitaremos na terra de Deus, seremos cidadãos dos céus, não seremos atingidos. Não importa o que você fez no passado. Olha o que Paulo fez no passado, olha o que Raabe fez no passado. Raabe era uma meretriz, provavelmente dormiu com vários homens que foram mortos ali, mas não importa, agora ela é regenerada, ela é salva, ela é parte do povo. E essa mesma salvação que alcançou Raabe e a sua família está disponível para todos os que creem e todos os que Cristo chama. O Senhor está rodeando a cidade. Estamos ouvindo as trombetas. Ainda dá tempo. O dia 7 não chegou. Ainda não chegou o terrível dia do juízo do Senhor. A Bíblia não camufla o juízo, irmãos, como muitas igrejas fazem. Mas também tem salvação. Aqui nós não temos uma guerra meramente de conquista. A gente deve entender, é uma campanha de conquista, mas uma campanha punitiva do Senhor. A finalidade aqui é executar o juízo do Senhor, porque a cota da ira chegou ao fim. Assim como Deus fez com Sodoma e Gomorra, e assim como será na sua segunda vinda. Repare que essa campanha punitiva, ela não envolve eles ficarem com os bens deles. Os objetivos valiosos vão para a casa do Senhor, e o resto, roupa, cavalo, casas, bebida, tudo vai para o fogo. Não sei se vocês estão lembrados na história de Esther, no dia onde quem quisesse ir contra o povo de Israel poderia ir, e o povo agora poderia revidar. Sempre quando
A narrativa vai mostrar quantas pessoas eles dominaram e quantas pessoas o povo de Israel matou. Ele vai repetir: e nos seus despojos não pegaram. O povo de Israel chegou ali e tantos foram contra eles e eles mataram tantos. E nos seus despojos não pegaram. Essa narrativa em Esther, ela vai repetindo: e nos seus despojos não pegaram. É a mesma característica. Isso é uma característica da campanha punitiva do Senhor. Por quê? Também porque eles podiam se apegar a esses bens. Eles poderiam, querer fazer Jericó um quartel-general ali, ficar ali. Eles não poderiam ficar naquele local, eles tinham que seguir. A campanha punitiva tinha que continuar. Eles tinham que tomar toda a terra. É isso. Josué traz uma maldição sobre quem ficasse com algum bem ali ou ficasse ali. É o versículo 26. Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a pedra do seu primogênito lançará os seus, com a perda do seu primogênito lançará os seus alicerces, e a custa do filho do mais novo lhe colocará os portões. Em 1 Reis, versículo 16, tem um homem chamado Iel ou Riel, um betelita, e ele ele achou que era hora de reerguer Jericó. Quando ele lançou o fundamento dessa nova Jericó, o seu filho mais velho morreu, um homem chamado Arbirão. Mas ele não parou, e quando ele pôs as portas da nova Jericó, morreu Segube, o seu caçula, conforme o Senhor profetizou por meio de Josué. Aqui, irmãos, o Senhor, ele já tinha estabelecido, antes deles entrarem na terra, o que é que deveria ter acontecido. Vale a pena a gente voltar aqui, Deuteronômio 13, por favor. Deuteronômio 13, 16. Essa é a ordem do Senhor, antes deles entrarem na terra. Deuteronômio 13, 16, vai dizer assim: depois ajuntem todo o seu despojo no meio da praça e queimem a cidade e todo o seu despojo como oferta total ao Senhor, seu Deus, e a cidade ficará um montão de ruínas para sempre, nunca mais deverá ser edificada. É isso, é exatamente isso que Deus ordena, e ele não se contradiz. E também é exatamente essa ordem que eles têm que cumprir. Para quê? Para não querer conviver com esse povo, para que eles sejam expulsos totalmente. E a gente está vendo a consequência lá no livro de Juízes, do que acontece quando eles querem conviver com o povo, com o paganismo. Eles vão começar a idolatria, e isso vai culminar no cativeiro da Babilônia, porque muitos vão descumprir essa ordem aqui. E no próximo capítulo, capítulo 7, nós vamos ver a história de um homem chamado Acã, um homem que vai descumprir essa ordem, e vai ter na vida dele e do povo de Israel consequências terríveis. Na verdade, o final do capítulo 6, falando sobre esses despojos e sobre essa ordem aqui, lembrando ao povo, já é um plano de fundo para destacar o pecado de Acã. Então, para a gente concluir, irmãos, percebam, as duas coisas andam juntas. Bênção para os que creem e acúmulo da ira de Deus sobre quem recusa. Essa campanha é o próprio Evangelho. Quem somos nós? Nós somos a Israel celestial, e estamos em nome do Rei, maior do que Josué. Estamos avançando e proclamando a palavra do jeito que ele mandou fazer. Muitas vezes a gente não entende, irmãos. Muitas vezes a gente pode não entender o que aquela passagem está dizendo, é mais complicado do que a outra, mas a gente deve cumprir. Essas são as nossas voltas na muralha. Cumprir os métodos de Deus exatamente como ele ordenou. E o resultado é sempre esse aqui: os que creem vão ser salvos, mas os que não creem, eles vão ser mortos, porque a nossa batalha não é contra a carne ou sangue. A nossa batalha é espiritual, isto é, não precisamos matar ninguém, não precisamos tomar o governo e punir quem não crê,
Mas quem não crê está no caminho da perdição. E um dia essa muralha vai cair. Ou seja, essa é uma guerra que hoje nós não ganhamos pela espada, mas é uma guerra que nós ganhamos com rodeios, de trombetas soadas. As batalhas do Senhor são comandadas pelo Senhor. Se é para dar voltas na muralha, a gente dá. Se é para ir com 300 apenas, a gente vai. Se é para matar, só quem vier contra a gente, como foi lá com Esther, só mata quem vier contra vocês, não é para matar todo mundo. Lá como Esther, a gente faz. Se é para matar todos, até aqueles que estão clamando pela vida, então nós matamos como é aqui. Melhor do que fazer como Saul, que não destruiu todos os amalequitas e perdeu o seu reino por isso. É melhor obedecer a Deus. Pela fé cabe obedecer, porque o Josué maior, Jesus em grego, Jesus que transformou antigos inimigos em discípulos, como fez com Raabe, como fez com Paulo. Todos aqueles que pela fé ele chamar serão dele, todos aqueles que ele não chamar não irão se arrepender, serão derrotados. Então nós que estamos aqui hoje, irmãos, de que lado nós estamos? Você está junto com o novo Josué, Jesus? Ou você está colocando as suas fichas nos seus muros? Você está achando que Jesus nunca vai te pegar? Com esses muros aqui, com essas convicções que eu tenho, Deus nunca vai invadir. Você está com Cristo ou você está rigorosamente fechado? Uma hora a muralha vai cair e vai ser tarde demais. E para aqueles que estão em Cristo, para a igreja do Senhor, continue obedecendo, continuem firmes, mesmo que não tenha aparecido ainda nenhuma rachadura nessa muralha, irmãos. Olha, eu estou rodeando tanto essas muralhas do mundo, do diabo e do pecado, e eu não estou vendo, Senhor, nenhuma rachadura. Mesmo que não tenha nenhuma rachadura, parece que essas coisas você está rodeando, você está tocando a trombeta e elas só prosperam. Mesmo que o mundo, a carne e o diabo pareçam intactos, pareçam inquebráveis, vamos continuar rodeando a cidade, tocando as trombetas, porque no 7º dia, no fim do ciclo da semana, no terrível dia do Senhor, todas as muralhas irão cair. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos, Senhor, porque essa passagem, embora tão famosa, ainda tem tanto a nos ensinar. Obrigado, Senhor, pelo livro de Josué. Obrigado por essa profundidade teológica em nossas vidas. E obrigado porque o Senhor, através do Espírito Santo, nos dá entendimento para entendermos e aplicarmos ela em nossas vidas. Esteja conosco, nos abençoa nesta manhã, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.